Olá, tudo bem? Vamos partir para mais um estudo hoje. Hoje o nosso tema é sobre educação cristã. A diferença da escola onde nossos filhos estudam. Nós vamos ver isso aí agora, né? Vou posicionar aqui. Esse vai ser o nosso tema. Educação cristã e algumas coisas para a gente considerar. Primeiro delas, educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Então, o processo educativo mesmo, que se preze, ele tem que desenvolver essas faculdades física, mental e espiritual do ser humano. Tem que cuidar dessas três áreas, né? A gente entende que educação cristã é ir numa escola que ensina alguma coisa de religião e pronto, né? Mas é mais do que isso. Inclusive, a redenção, a nossa salvação, ela caminha em paralelo com a educação. Então, também depende do desenvolvimento das nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Nós temos que crescer dia a dia no conhecimento da palavra de Deus, na prática dos seus ensinamentos, né? A educação e a redenção têm por objetivo restaurar o ser humano ao plano originalmente estabelecido por Deus, a semelhança com ele. Então, o propósito de Deus, tanto na educação quanto na redenção, é levar-nos a ser mais semelhantes ao caráter de Deus, um caráter semelhante ao caráter de Deus. Então, vamos ver o que as Escrituras dizem sobre esse assunto, né? Primeiro, vamos orar, buscar a direção de Deus para o nosso estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelos teus cuidados e proteção. Obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de estar aprendendo um pouco mais da tua palavra e te pedimos que, para tanto, o teu Santo Espírito possa operar em nossa mente, nosso coração, dando-nos sabedoria e compreensão da tua palavra. Fica conosco neste estudo. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Então, vamos lá. A primeira pergunta, por que é importante seguir os conselhos de Deus, que consta aqui na palavra dele, sobre a educação dos nossos filhos? Vamos lá para o livro de Jó. Vamos ver o que Jó nos diz. Jó 36, 22. Jó 36, versículo 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Olha que pergunta, hein? Quem é mestre como ele? Deus é o nosso grande mestre. Quem pode ensinar as coisas que nem Deus pode ensinar a cada um de nós? Qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Vamos lá no livro de Gênesis, vamos ver como que ele agiu com Adão e Eva. Gênesis 2, versículos 15 até o 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, a primeira parte dos ensinamentos de Deus foi para o homem para trabalhar, né? O trabalho faz parte da nossa educação cristã. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus dava as orientações ao vivo ali para Adão, aqui no caso para Adão, né? E para Eva também, depois na sequência, né? Falava face a face com Adão e Eva. Então Deus, a vontade de Deus era continuar conversando diretamente com o ser humano, né? Mas o homem, em função do pecado, não permite que Deus venha aqui pessoalmente, fale conosco, mas ele pode falar através da nossa mente, ou através de outras pessoas, ele pode usar para falar conosco, nos orientar. Em Gênesis 3, versículos 8 a 10, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, Deus estava vindo para conversar com Adão e Eva, para orientá-los, né? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Deus, além de conversar com o homem face a face, ele também procurou Adão e Eva quando eles pecaram, né? Foi procurá-los, perguntar onde vocês estão, como se ele não soubesse. Ele sabia onde eles estavam.
mas ele queria que eles, né, soubessem que Deus estava interessado e preocupado com eles. Então, Deus procurou por eles. Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? Quem criou a primeira escola cristã? Né? Quer dizer, se a gente sem levar em consideração Deus com Adão e Eva, ou Deus com Noé, depois com Abraão, né? Não levando em consideração esse estilo, vamos ver quem foi que criou a primeira escola cristã. Segunda de Reis, aqui no começo da Bíblia, depois de Josué, Samuel, antes de Crônicas, capítulo 6, versículo 1 a 7. Capítulo 6, versículo 1 a 7. No ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, desculpa, segunda Reis, eu estou lendo primeira Reis, desculpa que não bateu a leitura aqui com o que nós estamos querendo saber, né? Então, vamos lá, segunda Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou a dizer: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. E aqui a gente tem a experiência também daquele rapaz que pegou o machado emprestado e que a ponta do machado caiu na água e Eliseu fez levantar. Aqui então, nós está falando da escola dos profetas. Quem criou essa escola dos profetas foi Samuel. Samuel viu a necessidade de orientar, né, os filhos de Deus pelos melhores caminhos. E aqui está esse texto que nós estamos lendo, está falando sobre Eliseu na escola de profetas. Já estava pequena demais para tanta gente que tinha, eles iam ampliar a escola. Então, esse é o objetivo, era o objetivo de Deus e era o objetivo também de Samuel, de Eliseu, né, de Elias, né, que trabalharam nessa escola de profetas, ensinando as pessoas a andarem nos caminhos de Deus. Então, esse foi o antecedente bíblico, né, para as modernas escolas cristãs. Começou com a escola de profetas e o primeiro diretor de escola foi Samuel, né? Depois teve Elias, Eliseu. De que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? Jesus, enquanto esteve aqui, ele tinha seus discípulos, né? Ele era o professor, ele ensinava os discípulos a andarem nos seus caminhos. Então, Mateus 4, capítulo 4, do 18 ao 25. Olha o que diz aqui. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão Pedro e André, que lançavam as redes no mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, Jesus estava convidando as pessoas para serem seus alunos. Ele está dizendo que vocês venham após mim, em vez de ser pescador de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Versículo até o 25. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então ele começou convidando algumas pessoas para andar com ele, né, os discípulos, os primeiros discípulos, e nas aulas, ele tinha as aulas teóricas, em que ele fazia as reuniões deles com eles, explicando a palavra de Deus, e depois tinha as aulas práticas, então eles acompanhavam nas pregações, curas, ensinos, né? Então foi dessa forma que Jesus ensinou seus discípulos, e deu certo, né? Você viu como se propagou o cristianismo no mundo, né? Ele começou com um grupo pequeno de 12, né? E depois mais outros 12 apóstolos e mais 500 discípulos, né? Em pouco tempo ele já tinha 500 discípulos.
E hoje são bilhões de cristãos sobre a face da Terra. Cresceu esse ensinamento, esse método de Cristo funciona. Agora, qual é a diferença que existe entre a educação cristã e a escola secular? Eu estudei em escola secular, escola da prefeitura, do governo, né? Não tenho nada contra, mas existe uma diferença enorme entre, e eu procurei colocar os meus filhos, né? Sempre que nós estávamos em algum local onde havia uma escola cristã, eu preferia colocá-los lá. Não estou falando que o ensino das escolas governamentais são fracos. Não. Existe uma diferença muito grande. Vamos lá para 1 Coríntios 2,13, para a gente entender o que é que tem, qual é o plus, o que tem a mais na escola cristã. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, qual é a diferença? Enquanto que nas escolas, vamos dizer assim, as escolas do governo, elas ensinam segundo a sabedoria humana, nas escolas cristãs, eles ensinam segundo o Espírito Santo. Então, ele diz assim, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Enquanto nas outras escolas eles não dão liberdade de se estudar a Bíblia, na escola cristã ensina-se a Bíblia também, é uma das matérias. Então, para os nossos filhos, né, é muito importante o ensinamento da escola cristã. Porque se você é cristão, você dá um ensinamento cristão para o seu filho, na escola ele vai aprender outras coisas. A gente percebe que muitos cristãos, né, jovens cristãos que fazem faculdades não cristãs, eles acabam abandonando a fé. Por mais que os pais tenham orientado, tenham dado sabedoria para eles, muitos deles acabam abandonando a fé. 1 Coríntios 3,19 também é mais um outro motivo, né? Porque entre as diferenças da escola cristã e da educação secular. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, os professores, as pessoas responsáveis pela parte da educação, procuram seguir autores não cristãos. A gente viu aí há pouco tempo os problemas que deram com esses ensinamentos de... Não tem mais negócio de gênero, né? Agora é gênero, né? Ensinando já as crianças, desde pequenininho, olha, usa preservativo, ó, faça isso, faça aquilo. Na escola cristã você vai ter um outro tipo de orientação, não para induzir a criança para o sexo, né? Mas para, num dia, quando crescerem, já terem uma maturidade suficiente para saber o que é certo e errado e fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então, por esses motivos, eu escolhi educar os meus filhos, meus 3 filhos, em escolas cristãs. Quando tempo de faculdade, cada um foi fazer um curso diferente, mas a base deles, do primário, o colegial, foi tudo, ginásio, colegial, primeiro, segundo grau, né? Foi tudo em escolas cristãs, sempre que possível. A não ser que a gente estivesse morando numa cidade que não tinha uma escola cristã. Quais perigos enfrentam os estudantes cristãos em instituições seculares? A gente estava conversando agora, né? Você tem toda uma base cristã. Quando você chega no... Eu senti dificuldade, porque eu fiz uma escola particular. Não eram essas universidades governamentais, mas era uma escola particular. E meus hábitos, eu estava aprendendo, hein? Eu estava aprendendo ainda sobre religião, mas meus hábitos eram diferentes dos meus amigos. Meu grupo de amigos, lá de colegas da faculdade, gostavam de sair, ficar bebendo, né? Comendo um monte de porcariada, fazendo uso de bebida alcoólica. Para mim já não era esse o caminho. Então, às vezes eu até os acompanhava, mas não nas coisas que eles faziam. Eu bebia, ou na época eu bebia refrigerante, ou então suco de laranja, né? Hoje eu não faço uso de refrigerante, mas na época eu fazia. Então vamos lá para Colossenses 2,8, vamos ver o que é. A Bíblia nos ensina com relação aos perigos que os nossos estudantes enfrentam, né, nas instituições seculares.
Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós vamos ter uma influência provavelmente negativa por parte dos professores e por parte dos colegas, que aquelas coisas são do agrado deles. Eu até recomendaria para vocês assistirem aquele filme Deus Não Existe, não está cortado, né? E relata exatamente o problema de uma pessoa fazendo um curso superior, o professor dele, como que os colegas lidavam com isso. Então, recomendo para vocês, procurem aí, ou aluguem, ou comprem o filme Deus Não Existe e assistam para vocês verem como é difícil a vida de um estudante cristão nas instituições seculares. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21, diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Então, guarde o que Deus lhe confiou, evite as discussões ridículas com aqueles que se gavam do seu conhecimento e assim prova a sua própria falta dele. No finalzinho diz que alguns seguiram essas tolices e abandonaram a fé. Normalmente é o que acontece. Se você começa a querer, sei lá, fazer uma média com esses professores, com esses alunos, você tem que estar muito bem firmado na fé, porque senão vai ser envolvido pelas teorias deles, né? Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Vamos lá para o começo da Bíblia novamente. Deuteronômio 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9. Vou começar do 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, colocarás na mente, né, dos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja só, Deus tem uma preocupação muito grande que ficasse gravado na mente dos nossos filhos, né? Então, eu tô com minha filha, meu genro, aqui com os filhos deles, né? Dois dos meus netos, né? E eles têm uma preocupação muito grande em estudar a palavra de Deus com as crianças, para dar uma base. As crianças estudam na escola particular cristã adventista, e os pais dão um ensinamento de acordo com o que eles seguem, né? Eles estudam a Bíblia. Então, colocar os ensinamentos na mente dos filhos. Falar quando você está sentado em casa, quando você está passeando com eles, pode mostrar pela natureza, né? A natureza que Deus criou, os animais que Deus criou, as árvores. Tudo você pode usar para ensinar mais a respeito de Deus para os seus filhos. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vosso filho a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Não ficar irritando seus filhos, mas criar eles na disciplina e administração dentro dos ensinamentos de Deus. Esse é o compromisso que os pais têm que ter na educação dos seus filhos. E quais são os objetivos do Senhor, que o Senhor tem para com nossas crianças e nossos jovens? Vamos lá para Isaías. Vamos ver aqui o que Isaías tem a nos dizer com relação aos objetivos de Deus para com os nossos jovens. Isaías 54, versículo 13. Todos os teus filhos serão ensinados do
Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Então, todos os nossos filhos têm que ser ensinados nos ensinamentos de Deus, a partir de Deus, do Senhor. E eles terão grande paz. Isaías 49, ainda voltando um pouco aqui. Isaías 49, versículo 25. Olha o que diz aqui na Bíblia. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem comigo e salvarei os teus filhos. Deus quer salvar os nossos filhos. Ele quer tirar os nossos filhos do alcance destas pessoas que podem prejudicar as decisões que os nossos filhos vão tomar. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos pela palavra de Deus. Então, a minha recomendação, a recomendação da Bíblia, procure uma escola cristã. Eu, particularmente, recomendo a escola adventista. Não só por eu ser adventista, mas porque eu vi o quanto ajudou na educação dos meus filhos e o quanto está ajudando na educação dos meus netos também. Então, eu recomendo para todo mundo, né? E qual é o resultado da educação ministrada aos filhos segundo os caminhos do Senhor? Provérbios 22, 6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se esquecerá dele, nem se desviará dele. Olha só, hein? Ensina a criança, pega desde pequenininho, ensina a criança nos caminhos em que deve andar. E depois, mesmo quando eles forem velhos, eles não se esquecerão, nem se desviarão dele. Eu, particularmente, para mim, eu tenho como uma escola modelo a escola adventista. Você encontra ela praticamente em todos os estados, todas as principais cidades do Brasil, você encontra escola adventista. Algumas são escolas pequenininhas, aí só com o primeiro grau, não sei o quê. Outras já são mais completas. Tem as universidades também, a Universidade Adventista, né? Tem em São Paulo, tem em Engenheiro Coelho, tem Arthur Nogueira, tem no Nordeste, tem em diversos lugares, tem no Paraná. Então, você tem desde o prézinho até a universidade, você tem a possibilidade de colocar os seus filhos na educação adventista. Eu recomendo. Interessante o slogan da escola adventista: educação adventista, formando cidadãos de destaque. Então, ela colabora com aquilo que você quer educar seus filhos, a escola vai te dar um apoio. Então, eu recomendo para vocês: coloquem seus filhos em escolas cristãs, de preferência uma escola adventista. Antes de nós fazermos a oração final, o nosso próximo assunto vai ser a vida no Espírito. Eu aceitei Jesus, fui batizado, muda alguma coisa daí para frente? Nós vamos ver a vida no Espírito, é o nosso próximo estudo. Vamos orar então, lembrando sempre vocês, qualquer dúvida, qualquer comentário, umas ordens aí para conversar com vocês e tirar qualquer dúvida, tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado por esse estudo que nós tivemos aqui com relação à educação que tu esperas que nós demos para cada um dos nossos filhos. Que tu possas iluminar a nossa mente e a dos nossos filhos também, para que eles entendam a necessidade de buscar escolas que usem a tua palavra como base para os ensinamentos, para que eles possam crescer com uma formação, com um caráter digno de um ser humano, um caráter digno de um filho seu. Por isso nós pedimos que ajude a cada um de nós, muitas vezes a fazer até sacrifícios se for necessário, para que os nossos filhos possam ter a melhor educação possível. Fica conosco, dirija-nos a cada momento, te pedimos por Jesus. Amém. É interessante que na educação adventista eles têm até internato, né? Tem até internato que você pode colocar os seus filhos lá. E eu recomendo para vocês também essa possibilidade de colocar os filhos no internato, porque ali é educação integral, ali vai juntar a educação com a alimentação também. Eles vão ter uma alimentação sadia. Então já vai ser um trabalho completo. Se você tiver possibilidade, procure os internatos adventistas e coloque seus filhos lá, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.